A empresa espacial talvez mais importante da Alemanha é quase desconhecida. Ela está localizada perto de Munique, tem cerca de 300 funcionários e sua tecnologia está presente nos satélites com os quais o exército americano está construindo sua nova arquitetura de defesa em órbita. Sem seus terminais a laser, esses satélites não conseguem se comunicar entre si. E agora preste atenção. Há pouco mais de um ano, essa empresa estava praticamente falida. A produção estava praticamente parada. Os acionistas foram completamente eliminados em um processo de reestruturação, zerados. Então, uma empresa alemã de defesa e uma empresa americana de foguetes travaram uma disputa pelos restos. Quem venceu foram os Estados Unidos. Essa é a história de Mynaric. E ela conta de quebra porque raios laser invisíveis estão se tornando o sistema nervoso mais valioso do espaço. E porque a Alemanha é secretamente líder mundial nisso, mas, mais uma vez, não consegue tirar proveito disso. Meu nome é Sirvan e este é Mars Chroniken. Vamos começar com a tecnologia, porque sem ela você não entende toda a empolgação. Tradicionalmente, os satélites se comunicam com a Terra e entre si por ondas de rádio. Isso funciona há décadas, mas tem 3 problemas crescentes. Primeiro, a quantidade de dados. Os satélites modernos já coletam mais dados do que conseguem transmitir de forma eficiente por rádio. Segundo, o espectro. As frequências de rádio são limitadas, disputadas internacionalmente e precisam ser licenciadas de forma trabalhosa. E, em terceiro lugar, a segurança, porque uma onda de rádio se espalha amplamente pelo ambiente e é relativamente fácil de interceptar ou de sofrer interferência. A solução é um feixe de laser. Imagine a internet de fibra ótica, só que sem a fibra ótica. O mesmo laser que passa pelo cabo na sua casa é disparado aqui pelo vácuo, de satélite para satélite, por milhares de quilômetros. As vantagens são enormes. As taxas de dados são ordens de magnitude maiores do que as do rádio. O feixe é tão estreito que praticamente não pode ser interceptado ou interferido, a menos que você esteja exatamente na linha de visão. E também não são necessárias licenças de frequência. A luz é livre. Até que alguém invente imposto sobre isso. Como bônus, os satélites podem determinar posição e tempo com alta precisão em conjunto, usando o tempo de propagação dos pulsos de laser. Uma espécie de sistema de navegação embutido para o caso do GPS sofrer interferência. Exatamente por isso, todas as novas mega-constelações exigem, seja Starlink, Amazon Skyper ou LEO ou Goawang da China, o link a laser agora é equipamento obrigatório. E então há um cliente que está construindo toda uma arquitetura de guerra com essa tecnologia. A Agência de Desenvolvimento Espacial. SDA, para abreviar. Uma agência da Força Espacial dos Estados Unidos. O projeto deles tem o nome complicado de Proliferated Warfighter Space Architecture. E por trás disso está uma ideia radical. Eu analisei todo o sistema em um vídeo próprio. Mas, por enquanto, basta saber o seguinte. Em vez de poucos e caros grandes satélites vulneráveis, os militares dos Estados Unidos estão construindo centenas de pequenos satélites em órbita baixa da Terra, que estão conectados por feixes de laser, formando uma rede em malha, uma camada de transporte, que transmite dados como uma internet em órbita ao redor do globo, e uma camada de rastreamento, que detecta lançamentos de foguetes e armas hipersônicas. Quando um sensor detecta algo sobre o Pacífico, a informação viaja por laser de satélite para satélite, até chegar segundos ou frações de segundo depois à bateria de interceptação do outro lado do mundo. Para essa rede, a SDA exige de seus fornecedores um padrão comum. Cada terminal a laser deve transmitir pelo menos 2,5 gigabits por segundo e ser capaz de se comunicar com os terminais de todos os outros fabricantes. Esse padrão foi o que criou o mercado em primeiro lugar. Porque, de repente, várias empresas puderam competir pelos mesmos contratos, sem que os militares ficassem presos a um único fornecedor. E no seleto grupo de fornecedores de terminais qualificados pela SDA, há exatamente 4 nomes. 2 deles são alemães.
O primeiro é Mineric. A empresa surgiu do ambiente do Centro Aeroespacial Alemão e se especializou cedo em exatamente uma coisa: construir terminais a laser em série em vez de fabricar peças únicas e caras. Aliás, o CEO da Mineric, Bulent Altan, foi um dos primeiros funcionários da SpaceX. O principal produto dele se chama Condor Mark III, um terminal para conexão de satélite a satélite, construído de acordo com o padrão SDA, com taxas de dados de até 10 gigabits por segundo. E o sucessor, com o objetivo de atingir 100 gigabits, está em desenvolvimento. O chefe da Rocket Lab, Peter Beck, o chamou de terminal mais leve e mais capaz do mercado. E isso não foi apenas uma gentileza, pois a empresa dele escolheu esse terminal para seus próprios satélites militares. A lista de clientes da Mineric parece uma agenda da indústria de defesa americana. A Northrop Grumman firmou uma parceria estratégica de fornecimento. A Raytheon encomendou terminais para os satélites de alerta de mísseis do Tranche 1 e a Rocket Lab está instalando os terminais Condor em 36 satélites, que está construindo como parte de contratos em que atua como contratada principal, no valor de 1,3 bilhão de dólares para a SDA. Ou seja, uma empresa da Baviera fornece as ferramentas de comunicação para a espinha dorsal da arquitetura militar americana em órbita. E justamente essa empresa quase faliu. Antes de entrarmos nesse drama, minha divulgação obrigatória, porque logo vamos falar de uma empresa listada na bolsa. No momento da publicação, eu mesmo tenho uma posição nas ações da Rocket Lab e deixo claro que não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda. Este vídeo é uma análise jornalística, não uma consultoria de investimentos. Então, o que aconteceu? Mineric se sobrecarregou com o aumento da produção em série. Problemas com fornecedores quase paralisaram a produção. Os terminais não saíam do galpão em quantidade suficiente. E as finanças entraram em colapso. Mais de 300 milhões de dólares foram investidos na empresa ao longo dos anos. Mas, no início de 2025, restou apenas recorrer ao chamado processo Starhawk, previsto na legislação alemã de reestruturação. O resultado foi brutal. As dívidas dos credores foram convertidas em 100% das ações. Os antigos acionistas ficaram completamente de mãos vazias. Zero. É o primeiro grande colapso público desse setor jovem. E então começou o cabo de guerra. A Rocket Lab, que já conhecia muito bem a Mineric como fornecedora, fez uma oferta em março de 2025. Mas então, justamente a Rheinmetall demonstrou interesse. A empresa alemã de defesa apresentou o argumento de uma solução nacional, de manter a tecnologia crítica de laser no país. Durante um ano, o Ministério Federal da Economia analisou a venda para os americanos de acordo com as regras para investimentos diretos estrangeiros, enquanto em Bruxelas e Berlim, ao mesmo tempo, se debatia intensamente sobre a soberania europeia no espaço. Uma situação totalmente absurda. Em meados de março de 2026, Rheinmetall retirou sua oferta. No final de março, veio a autorização de Berlim e em 14 de abril de 2026, o acordo foi fechado. Rocket Lab pagou 155,3 milhões de dólares. Uma pequena quantia em dinheiro, mas quase 2,3 milhões de suas próprias ações. Para contextualizar, isso é aproximadamente a metade do que foi investido na empresa ao longo dos anos. A espinha dorsal da comunicação militar dos Estados Unidos em órbita foi vendida pelo preço de um prédio comercial de porte médio em Munique. A ironia disso é dupla. Porque justamente a Rocket Lab está transformando essa aquisição em sua base europeia. Mineric permanece em Munique. Agora opera como núcleo da Rocket Lab Europe. E os americanos querem, com isso, concorrer explicitamente a contratos europeus. Satélites militares alemães e Iris Square. A planejada constelação europeia soberana de satélites, avaliada em cerca de 11 bilhões de dólares. Ou seja, uma empresa americana compra a tecnologia de ponta alemã por pouco dinheiro e, em seguida, se candidata como parceira de soberania europeia. Não é preciso achar isso errado. Pelo menos a Rocket Lab preserva a unidade e os empregos, além de trazer o capital necessário para a expansão. Algo que ninguém na Alemanha estava disposto a fazer. Mas isso é uma lição sobre como a Europa desenvolve tecnologia estratégica e, então, no passo decisivo da industrialização, abandona o campo. Existem muitos casos assim ou parecidos. E assim chegamos ao segundo nome alemão da lista,
o que torna a história ainda mais notável. TESAT Spacecom de Bac Nang, perto de Stuttgart, uma subsidiária da Airbus, é o gigante silencioso do setor. A TESAT fabrica terminais a laser desde os novos anos 2000. Já em 2008, com tecnologia alemã, foi realizada uma das primeiras conexões a laser entre dois satélites da história. E com o Sistema Europeu de Retransmissão de Dados, a chamada Alta Estrada de Dados do Espaço, a TESAT, opera há anos links a laser comerciais e operação regular. Hoje, a TESAT oferece uma família completa de produtos, desde o Wuffel de 1,6 kg para pequenos satélites, até o terminal de alto desempenho, com até 100 gigabits por segundo. E montou em Bac Nang uma linha de produção em série, que fabrica cerca de 100 terminais por mês, onde há poucos anos era apenas um por ano. O maior pedido individual da história do setor até agora, 792 terminais para o fabricante canadense MDA, foram para Bac Nang. Então, vamos resumir. Dos 4 fornecedores de laser que são qualificados para a arquitetura militar americana: Mynaric, TESAT, a americana SkyMoon e o conglomerado de defesa dos Estados Unidos, CAACI. 2 vêm da Alemanha. Nessa tecnologia-chave, a Alemanha está realmente líder mundial. Só que quase ninguém fala disso por aqui. Para completar, o restante do campo rapidamente. CAC, que absorveu a empresa SA Photonics, opera o terminal americano que voa há mais tempo e, em 2025, junto com a SpaceX, demonstrou a primeira conexão a laser entre fabricantes diferentes em órbita. Skylum trabalha em parceria com a Honeywell. O elefante na sala, porém, é a própria SpaceX. A Starlink fabrica seus terminais a laser totalmente internamente. E as dimensões são absurdas. Cerca de 9.000 satélites, cada um com 3 a 4 terminais. Ou seja, bem mais de 30.000 links a laser em órbita, que diariamente transferem centenas de petabytes de dados de clientes pelo espaço. Recentemente, a SpaceX começou até a vender esses terminais para terceiros, sob o nome deliciosamente engraçado de Plug and Placer. Além disso, há o programa da Força Espacial para conexões até órbitas altas, com 20 gigabits por segundo, no qual Blue Origin, CACI, General Atomics e Viasat estão trabalhando. O Iris Square da Europa, sob a liderança da Thales Alenia. O Japão com a Sony e a JAXA. E, claro, a China, que em maio de 2025 lançou os primeiros 12 satélites de sua constelação de computação, com links a laser de 100 gigabits por segundo. Vocês se lembram? A constelação dos 3 corpos do nosso vídeo AI-1. E é exatamente aí que tudo se conecta. Os centros de dados orbitais, sobre os quais falamos detalhadamente da última vez, só funcionam com links a laser na faixa dos terabits. Toda a visão de futuro que está sendo construída atualmente na órbita, desde redes militares até o Starlink e centros de dados no espaço, depende dessa única tecnologia. Terminais a laser são a fibra ótica da era espacial. E quem consegue produzi-los em série está no controle de um dos maiores gargalos de toda a indústria. Rapidinho, um recado pessoal. Se você não quer deixar esse tipo de análise nas mãos do algoritmo do YouTube, receba direto, sem intermediários. Nossa newsletter gratuita sobre o espaço chega uma vez por semana direto na sua caixa de entrada, com os desenvolvimentos mais importantes da exploração espacial. Tudo resumido e explicado, sem intermediários. Você encontra o cadastro na descrição ou no nosso site. E quem quiser carregar o espírito Peraspera Ad Astra também, encontra na nossa loja Planet Pioneers a coleção Ad Astra bordada. O link também está aí embaixo. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu hype também. É só um clique para você e ajuda muito o canal, porque assim o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. Obrigado e agora vamos para a conclusão. Por fim, minha avaliação honesta. Opinião clara, reconheça isso. A história da Mynaric, para mim, é o símbolo do mal-estar do setor espacial europeu. E isso de forma mais precisa do que qualquer exemplo de foguete. Aqui não se trata de falta de tecnologia. A tecnologia era de ponta mundial. O próprio exército dos Estados Unidos a escolheu. Faltou o que vem depois. Capital paciente para o período difícil da produção em série. Faltou um cliente âncora europeu. E como a SDA define padrões cedo e faz pedidos em grandes quantidades de forma confiável.
E também faltou determinação política para sustentar uma empresa estratégica durante uma crise. Quando a situação ficou séria, não houve uma solução europeia. Apenas uma proposta tardia da Rheinmetall. E no final, a venda para os Estados Unidos por um preço de barganha. Pelo menos, e esse é o lado pessoal, os empregos e o conhecimento permanecem em Munique. Pelo menos a curto prazo. Se isso realmente vai continuar assim, os próximos anos vão mostrar. Tessat mostra em Backnang que a produção em série funciona na Alemanha. E com o IRIS², a Europa teria agora realmente um cliente âncora, que poderia consolidar esse mercado aqui, se desta vez fizerem tudo certo. O Spock 2 também poderia desempenhar um grande papel aqui. Os lasers já estão em operação há muito tempo. A única questão é a quem eles pertencerão no final. Meu nome é Sirman e este foi Mars Chroniken. Obrigado por assistir. Paraspara, Eraspera, Batastro.